Bom dia, amigos, bom dia. Estou aqui passando mais uma vez para mais uma breve reflexão dos vídeos que eu tenho gravado com frequência há algum tempo e carregando no meu canal no YouTube, canal Luiz Roberto Matos. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a generalização. Eu observo já há muito tempo como as pessoas tendem a generalizar. Então, todo político é corrupto, todo judeu é isso, é aquilo, todo americano é isso, todo russo é aquilo, o preto é isso, o branco é aquilo, né? O cigano é isso. E a gente vive generalizando. Muçulmano é isso, é aquilo, né? Todo muçulmano é terrorista, então medo do muçulmano. Todo americano é capitalista, e é isso, é aquilo, imperialista. A gente vive generalizando em tudo, não é verdade? E eu acho que é um grande erro da humanidade fazer essas generalizações. E eu dou aqui alguns exemplos de generalização, a começar pelos judeus. Muita gente não gosta do judeu. Judeu é isso, judeu é aquilo. A Igreja Católica durante muito tempo perseguiu os judeus, durante séculos perseguiu os judeus na Europa, depois que a igreja surgiu no final do século IV, né? Beirando já o ano 400 depois de Cristo, e a igreja durante séculos perseguiu os cristãos. Os cristãos, ou melhor, os judeus, cristãos foram perseguidos os 300 anos dentro do Império Romano após a morte de Jesus. 300 anos de perseguição aos cristãos. Mas os judeus foram perseguidos depois pela Igreja Católica, quando ela surgiu. Foram séculos de perseguição aos judeus, né? E por que perseguiam os judeus? Por que a igreja perseguia os judeus? Por que a Inquisição, que fez tanta barbaridade, perseguiu tanto os judeus, forçou os judeus a se batizarem, a se converterem ao cristianismo, à Igreja Católica? Por que isso? Porque achavam que os judeus mataram Jesus. Simplesmente porque os judeus mataram Jesus. Mas, em primeiro lugar, quem matou Jesus não foram os judeus. Quem matou Jesus foram os romanos. Que açoitaram, que crucificaram, foram os romanos. Agora, foi por iniciativa dos romanos? Não. Por um grupo de sacerdotes, talvez a maioria dentro do Sinédrio, ou uma manipulação, mas um grupo de sacerdotes, né, do judaísmo, ali do templo de Salomão, em Jerusalém, um grupo de sacerdotes que insistiu com Pilatos, que era o governador dali da Judéia, esse grupo insistiu com Pilatos para ele crucificar Jesus. E aí Pilatos acabou realmente crucificando Jesus. Então, quem matou Jesus foram os romanos, por ordem de Pilatos. Agora, quem insistiu, de quem foi a ideia de matar Jesus? Não foi dos romanos, foi de um pequeno grupo de judeus. Então, não foi o povo judeu. Tanto que Jesus foi preso de madrugada, foi julgado de madrugada por alguns sacerdotes, nem chamaram todos os sacerdotes no Sinédrio, né? Ele foi julgado, condenado, e quando Jesus foi crucificado, em plena Páscoa, Jerusalém, há historiadores que falam que Jerusalém devia ter cerca de 1 milhão de pessoas, de judeus dentro de Jerusalém, a cidade era grande, e pouca gente viu Jesus sendo levado para a cruz e ser crucificado, tá? E mesmo assim, com o exército romano, durante todo o trajeto, protegendo aquele cortejo mortal, levando Jesus para o Gólgota. Então, Jesus não foi morto pelos judeus, mas por alguns judeus. Então, isso já deveria ter afastado a perseguição brutal da Igreja Católica aos judeus durante muitos séculos, tá? Fugiram, vieram muitos para a América, inclusive para o Brasil, muitos se converteram, mudaram de nome, a história mostra cada vez mais essa realidade. E depois, na década de 30, vem Hitler,
nazista, o líder nazista alemão, né? E empreende aquela outra brutal perseguição que levou ao extermínio, o holocausto de pelo menos 7 milhões de judeus. Foi outra perseguição brutal, assassinato brutal, talvez até maior do que o da Igreja Católica, num curtíssimo espaço de tempo, né? Poucos anos matou pelo menos 7 milhões de judeus. Então, não se deve generalizar. Todo judeu é isso, todo judeu é aquilo. Não. Primeiro que os judeus de hoje não tem nada a ver com a morte de Jesus, né? Outras generalizações existem de religião, de raça, de etnia, né? São tantas as generalizações. Agora, com a posse do novo presidente dos Estados Unidos, volta-se a acirrar um sentimento anti-americano, né? E aí as pessoas também agora generalizam, todo americano é isso, todo americano é aquilo. Pô, Estados Unidos, população, os eleitores divididos, a eleição foi muito equilibrada, não foi uma surra de voto. Então, você pode considerar aí que pelo menos a metade, ou muito próximo da metade dos americanos, não votaram em Trump, tá? Então, se as pessoas não gostam de Trump, Trump está fazendo muita coisa errada, está acirrando o ódio aos americanos no mundo todo, né? Muita gente está ficando com ódio dos Estados Unidos e dos americanos. Acontece que nem todo americano votou em Trump, nem todo americano é esse capitalista selvagem, é imperialista. Eu já tive várias vezes nos Estados Unidos e o que eu encontrei, de um modo geral, um povo trabalhador, correto, honesto, a população, o povo muito, muito trabalhador. Eles enriqueceram com muito trabalho, muito trabalho. É um povo muito trabalhador, então não devemos generalizar em nada, em raça, em etnia, em religião, em nacionalidade, não radicalizar. Aqui, porque Putin inventou uma guerra, invadiu a Ucrânia, e agora todo russo é isso, todo russo. Não, a maior parte da população da Rússia é contra a guerra, não queria a guerra, não quer a guerra, né? Não é uma guerra do povo russo, é uma guerra de Vladimir Putin. E por aí vai, isso acontece também em vários países. O que Israel hoje está fazendo na faixa de Gaza tem as suas justificativas, né? Todo o povo judeu, todos os judeus de Israel concordam? Não, nem todo mundo concorda. Tem oposição, tem manifestação na rua contra. Então, em país nenhum existe uma ideia absoluta, existe um consenso absoluto em país nenhum. Todo mundo está apoiando o governo. Na Coreia do Norte, nem todo mundo apoia o presidente, o ditador. Nem todo mundo apoia. Na China, nem todo mundo apoia o presidente. Então, em lugar nenhum existe esse consenso absoluto e todo mundo apoia incondicionalmente o seu líder, o seu presidente, né? A dissidência, a oposição, a resistência. Como na Alemanha nazista tinha resistência, muita gente morreu fazendo resistência. Schindler, empresário rico, né? Acabou usando muitos judeus no campo de concentração para trabalhar para ele, nas fábricas, que na verdade era para o partido nazista, era para o governo, e ele usou todo o seu dinheiro, toda a sua fortuna para ajudar os judeus, e no final da guerra ele não tinha nada, e ele salvou 1000 judeus. Ele era alemão, então vai dizer que todo alemão é isso, que todo alemão é nazista. Não, nem todo alemão era nazista, nem todo alemão concordava com as coisas que Hitler e os outros líderes do partido, os outros, a cúpula do partido nazista fez durante a Segunda Guerra Mundial. Então, generalizar nunca é uma coisa boa, nunca. Dizer que tudo isso é aquilo, todo, né? Nem raça, nem etnia, nem cor de pele, nem nacionalidade. Não vamos generalizar. Vamos tentar ver a todos os humanos como iguais, tentar ver a todos os humanos como irmãos. Porque, principalmente, se você acredita em Deus, seja qual for
a sua forma de interpretação, de entendimento do que seja Deus, né? Da sua visão de Deus, mas se você acredita num Deus criador de tudo, ele criou todos os seres humanos, assim como todos os seres do planeta, não só humanos, mas estamos falando aqui de humanidade. Ele criou todos, então todos, todas as nacionalidades, todas as etnias, de todas as raças, os credos, religião, filosofia, ideologia política, todos somos filhos de Deus. Todos são filhos de Deus. Então, não vamos destilar ódio contra esse ou aquele país, essa ou aquela religião, a casta, a raça. Não vamos destilar ódio por ninguém. Vamos ver a todos como irmãos para tentarmos salvar o planeta de uma catástrofe, de uma guerra, uma outra guerra mundial que hoje seria muito mais devastadora do que foi a Segunda Guerra Mundial. Só o amor, só a união, só a reconciliação poderá salvar o planeta de uma destruição. E nós estamos diante desse risco. Estamos diante desse risco. Então vamos amar mais, vamos perdoar mais, vamos compreender mais, vamos aceitar mais, nos reconciliarmos mais, né? Para que a humanidade possa ter paz, todos tenham paz, todos vivam felizes, tá bom? Essa reflexão de hoje, vou ficando por aqui, até a próxima breve reflexão, um ótimo dia para todos.